Nós vamos ler a palavra de Deus, mas para recordar com os irmãos, porque nós ficamos algumas terças-feiras sem entrar no nosso tema, e eu estive atendendo o ministério em algumas viagens, não pude estar com os irmãos, mas nós estamos estudando as doutrinas bíblicas fundamentais. Estudamos algumas delas, e agora estamos encerrando a doutrina da salvação. E hoje nós vamos falar daquele último aspecto que nós selecionamos, que nós sentimos de falar, aquele terceiro aspecto da salvação. Irmãos, a salvação é uma coisa gloriosa. Nós estamos aqui nesta noite. Nós temos paz com Deus. Nós temos segurança em Cristo, porque Ele nos salvou. Então, irmãos, eu sempre digo as palavras do pastor Antônio Gilberto, decano da nossa igreja, um teólogo muito conhecido internacionalmente, mas da nossa igreja Assembleia de Deus, um teólogo pentecostal, que ele diz o seguinte: eu quero terminar hoje o assunto da salvação lembrando dessas palavras, e eu não canso de dizer isso. Ele diz assim: se todos os crentes tivessem uma plena visão da salvação, se pudessem ver plenamente ao longe a tão grande salvação que receberam, com certeza teriam atitudes diferentes no seu dia a dia. Teríamos tanto regozijo, tanta alegria, tanta motivação, tanto entusiasmo, tanta convicção, tanto anseio pelo céu, que não haveria na terra um só salvo descontente, descuidado, negligente, embaraçado com as coisas desta vida. Fecho aspas, palavra do saudoso mestre pastor Antônio Gilberto. Vocês compreenderam isso, irmãos? Por isso eu amo, eu gosto de falar da salvação. E nós precisamos ter esta visão plena da salvação. Recebemos este presente de Deus e precisamos valorizar. Estamos vivendo, irmãos, os últimos dias da igreja. As coisas têm se apertado no mundo todo. Vocês têm acompanhado, meus irmãos, a perseguição religiosa no mundo. Há países, meus irmãos, que estão matando os cristãos, que estão queimando as igrejas. Há perseguição chegando perto de nós. E muitos crentes estão descuidados com a sua salvação. Irmãos, nós não somos religiosos, nós somos salvos. Nós somos salvos em Cristo. O nosso nome está escrito no livro da vida. E quem tem esta convicção, esta certeza, pode viver momentos de agruras, de dificuldade, de enfermidades, de falta, dores, aflições podem lhe atingir, porque o justo sofre também, mas dentro do seu coração, no profundo da sua alma, no seu interior, há uma alegria, meus irmãos, porque a nossa esperança está nos céus, de onde voltará
voltará, o nosso Senhor, glória a Deus, e Ele está às portas. Olha o que está aqui na parede da nossa igreja: arrebatamento. Arrebatamento, meus irmãos, é o rapto da igreja que acontecerá querendo, acreditando uns ou não. Jesus voltará para nos buscar. Por isso, meus irmãos, firmamos na nossa salvação, guardemos esta tão grande salvação e nos santifiquemos, porque este é o tema desta noite. E é o que nós precisamos para alcançar o céu. Jesus fez uma promessa para nós, irmã Cleide. Quando ele estava para subir ao céu, ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele prometeu, e eu voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem tem essa esperança? Levante a mão para dar glória. Abra sua Bíblia, meu irmão, nós vamos fazer 3 leituras da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, se você tiver ela em livros, se você tiver ela no Smart, mas abra a Bíblia e leia 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos ler do verso 1 ao 8. A primeira carta aos Tessalonicenses, o autor desta carta é o apóstolo Paulo, e nós vamos lá para o capítulo de número 4, e vamos ler os versos de 1 a 8. Todos encontraram? Estou esperando os irmãos encontrar. Quem encontrar e puder ficar em pé, fique para nós fazermos a leitura. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, o Rei dos Reis. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Como tem aqueles irmãos que gostam de grifar ou anotar, esta é a anotação: para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esse é o segundo ponto, a você grifar ou guardar. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Esse é o terceiro ponto que você deve grifar. Você foi chamado, o Senhor Deus nos chamou para a santificação. E encerrando no verso 8, porquanto, ou portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Podeis assentar, mas nós vamos continuar a leitura. Volte a sua Bíblia para 2 Coríntios, segunda epístola também aos Coríntios, por isso que eu disse voltar à Bíblia, porque esta carta está anteriormente colocada no cânon. 2 Coríntios, capítulo de número 7. Deixa eu ver o versículo, parece que é só o primeiro. Só o primeiro, tá bom. 2 Coríntios,
capítulo de número 7, versículo de número 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Isso se deve gravar ou grifar. Santificação no temor de Deus. E o último texto, aí você vai para frente agora, que é o texto de Hebreus. Texto de Hebreus, no capítulo de número 12, texto de Hebreus, capítulo 12, e apenas o verso 14, esse é um texto áureo que a gente conhece de cor, né? E esse eu quero que toda a igreja leia comigo, nós vamos ler todos juntos. Vamos lá, todos acharam? 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Estas são as nossas rápidas leituras para o pouco tempo que temos nesta noite. Os irmãos sabem, meus irmãos, o significado de santificação. Não precisaria nós repetir aqui, mas você pode e deve entender a santificação como um processo. Ela pode ser entendida desta forma. Um processo. E este processo, meus irmãos, seria um processo de acordo com os textos que lemos, os irmãos vão encaixando aí. Um processo de mortificação diária de todos os desejos pecaminosos, de todos os desejos da nossa carne, digo melhor, desejos e vontades daquela velha natureza. Então, quando nós mortificamos dioturnamente esses desejos, nós estamos, irmãos, nesta obra da salvação, neste aspecto da santificação. Então, a santificação é este ato de nos separarmos do pecado. Porque às vezes a gente fala que é separar do mundo, e algumas pessoas não entendem. Então eu não posso ter nenhuma comunicação, achando que o mundo que nós estamos falando são as pessoas. Não, irmãos, não estamos falando do mundo, humanidade. Claro que a Bíblia nos orienta, como no Salmo 1, por exemplo, nós tomarmos cuidado com quem nós relacionamos, com quem nós andamos, com quem nós fazemos alguns tipos de negócios, né? De não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios, não tomar conselhos com os ímpios. Porém, meus irmãos, quando a gente fala separar do mundo, estamos falando, meus irmãos, de separar do pecado, porque o Deus deste século é o diabo. E o mundo está corrompido, o sistema do mundo, o sistema mundano está corrompido. E quando nós falamos da santificação, nós estamos falando do ato de separar desse sistema corrupto, pecaminoso do mundo, meus irmãos, tendo ações puras, atitudes baseadas na palavra, nos princípios de Deus, sendo luz do mundo, irmãos, e sal da terra. Então, meus irmãos, isto é santificação, essa separação do pecado, para uma entrega, para uma dedicação a Deus, em uma plena e profunda comunhão com Ele. Quando, meus irmãos,
nós estudamos os outros aspectos da salvação, nós falamos, e eu creio que os irmãos se lembram, falamos da justificação. E os irmãos se lembram que justificação é tornar o pecador justo quando ele aceita Cristo, quando ele crê no sacrifício de Jesus. Falamos do aspecto da justificação, o pecador ser declarado justo. Depois falamos do aspecto da regeneração, aquele aspecto que estudamos, meus irmãos, aquele ato instantâneo da salvação, que é o Senhor gerar a natureza dele em nós. É o processo que nós chamamos de novo nascimento. Novo nascimento. A transformação do pecador arrependido em uma nova criatura. Glória a Deus. Já vencemos esse tema. E agora, meus irmãos, esse terceiro aspecto, santificação. Então, o pecador declarado justo, regenerado agora como uma nova criatura, ele se torna não apenas criatura de Deus, mas agora ele é adotado como filho de Deus, servo de Deus. E a partir do momento que o pecador é salvo, justificado, regenerado, adotado como filho de Deus, inicia-se o processo, entra o processo da santificação. Quer ver? Acompanhe aí na Bíblia Romanos, me lembrei desse texto agora, Romanos, capítulo de número, o irmão está com o microfone aí, às vezes ele pode adiantar para mim, Romanos capítulo 6, e o versículo 22, olha meus irmãos, como esses aspectos ficam bem claros nesse versículo, Romanos 6 e 22, olha lá, como deixa claro o apóstolo no texto, mas agora, libertos do pecado, esse é o processo da regeneração, feitos servos de Deus, adotados por Ele, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Compreenderam os aspectos aí da salvação? Estão descritos aí. Mas está dizendo que por fim a vida eterna para quem viver o processo da santificação. Eu perguntei no último culto, quanto tempo dura este processo de santificação? Chegamos num acordo aqui, que este processo é vitalício. Enquanto o crente vive na terra, ele está em processo de santificação. E esse processo termina com a glorificação do crente, no dia de Cristo, quando o crente encontrar com Cristo nos céus. Termina o processo, porque aí o seu corpo é transformado, e agora ele não está mais apenas liberto do pecado, mas ele estará liberto deste corpo do pecado. Glória a Jesus, esta é a vitória plena, a nossa glorificação. Então, meus irmãos, crente na igreja de 5 anos, de 5 dias de crente, ou de 40 anos de crente, ele está vivendo este processo maravilhoso, que é o da santificação. Tudo que nós recebemos, meus irmãos, na salvação, instantaneamente, na justificação e na regeneração, isso foi instantâneo, deve, meus irmãos, pelo versículo de Romanos que nós lemos, como fruto, deve manifestar-se a partir da santificação. Porque se os nossos atos, irmãos, continuarem maus, continuarem fora da palavra, nós não estamos, meus irmãos, vivendo isto. Eu estou dizendo que
conforme o versículo 22 que falamos. Tudo aquilo que aconteceu simultaneamente na nossa salvação, nós fomos gerados de novo, deve apresentar como fruto a partir da santificação. Como é isso, pastor? Deixa eu explicar. Irmãos, e claro que para uns é um tempo, para outros. Para uns o Espírito Santo opera no mesmo dia, mas é o seguinte, a fala muda. A linguagem muda, a vestimenta muda, os desejos mudam. Então, um crente regenerado por Cristo, feito filhos de Deus, o fruto resulta em santificação, porque ele é diferente. Eu não sei se os irmãos repararam isso, mas eu tenho casos lá no Jardim Eldorado, na congregação, que também cooperamos, de pessoas que foram encontradas lá na sarjeta, lá na rua, e eu vi como estava. Eu vi como estava. Alguém dizia, não adianta nem falar que ele não vai entender. Está totalmente embriagado. Mas a partir da salvação, falamos de Jesus, se converteu. Hoje está no púlpito, pregando o Evangelho. Lá temos um pastor e um presbítero que foram tirados da sarjeta. Contei aqui, meus irmãos, durante estas terças-feiras que estamos estudando a salvação daquele jovem que hoje é pastor na cidade de Florínia. Eu acho que os irmãos conhecem, o pastor conhece, a Manina conhece, os irmãos conhecem. Aquele jovem que chegou de manhã, 9:30 da manhã, enquanto eu dava aula para os jovens, entrou na igreja, tinha passado a noite na orgia, nas drogas, tinha usado aquela noite, aqueles entorpecentes, aquelas drogas, mas naquele domingo de manhã, aleluia, Deus, que amor, a graça do Senhor o alcançou, a misericórdia de Deus o alcançou, e Jesus banhou aquele jovem com o sangue dele, fez dele uma nova criatura, hoje é o nosso pastor na cidade de Florínia, e está lá frutificando, é uma bênção, um jovem pregador da gloriosa palavra de Deus, está lá casado, com acho que 4 ou 5 filhos, 4 filhos, é uma prosperidade tremenda, jovem novo, com uma esposa cantora, tem CD gravado. Irmão, eu prego com convicção o processo da salvação, porque eu sei o que o Senhor fez em nossa vida, eu creio no que Ele faz, irmão. O Senhor transforma o mais vil pecador, glória a Deus, e aleluia, isto gera fruto, meus irmãos, e é o fruto para a santificação. Olha, meus irmãos, a santificação que é manifesta aqui neste processo é a vida prática do cristão, a vida do seu dia a dia. É importante entender, deixa eu explicar, os irmãos já sabem, mas isso é bom recapitular. Eu disse para os irmãos, num dos aspectos da salvação, que com a justificação, o pecador é declarado justo e ele é colocado na posição de santo. Vocês se lembram disso? Ele é colocado na posição de santo. Um homem desse que eu falei, desse mais vil pecador, a partir do momento que se opera a obra da salvação, a regeneração, ele é colocado na posição de santo. Por isso os irmãos vão ouvir, ou em algum estudo da escola dominical, ou em algum estudo teológico, a santificação posicional e a santificação progressiva. Eu gosto de dar esses termos aos irmãos, para os irmãos quando ouvirem lembrar. Eu disse para os irmãos que
Quando o Senhor regenera, Ele coloca o pecador perdoado numa posição de santo. Mas esta santificação que ele recebe instantaneamente na hora da salvação é uma santificação posicional. É uma santificação daquele momento, de posição. Ele é colocado na posição de santo. Entendam comigo, se ele é colocado como santo, a partir daquele momento, ele deve praticar obras e frutos de uma pessoa santa. Irmão, nós não podemos exigir santificação de quem ainda não está na posição de santo. Você não pode exigir que o homem lá fora, o pecador não arrependido, não salvo, tenha o pastor está falando isso? Porque o ladrão da cruz, ele aceitou, ele creu em Cristo, foi colocado na posição de santo, deu tempo dele viver o processo da santificação? Deu? Vocês estão comigo aqui ou não? O ladrão da cruz, aquele ladrão que falou, Senhor, tu és... Aquele ladrão. Ele foi colocado na posição de santo porque ele creu em Cristo. Mas ele teve tempo para viver o processo da santificação? Mas na posição de santo, ali ele expirou. Junto com Jesus, ali não sei quem foi primeiro, se foi da direita ou da esquerda, mas ali eles morreram. Jesus disse àquele ladrão, àquele pecador, agora santo, convertido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, ele alcançou esta posição. Só que ele não teve tempo de viver este processo. Na última hora ele creu, se arrependeu. Ele disse, nós pecamos, nós estamos aqui porque merecemos, mas este, lembra-te de mim. Reconheceu o pecador e pediu a salvação. O Senhor salvou, colocou ele na posição de santo e ele foi ao paraíso eterno. Então, meus irmãos, é bom entender isso que nós chamamos de salvação posicional e salvação progressiva. A salvação progressiva, meus irmãos, é esta que nós vamos nos santificando dioturnamente. Nós vamos ler alguns versículos, meus irmãos, para a gente ainda basear a nossa palavra.
Mas um que eu quero frisar aos irmãos é este: aquele que é santo, se santifica ainda. E por que tem pessoas, meus irmãos, às vezes até dentro da igreja, que não conseguem se santificar? Eles não têm força, não têm condição, nunca conseguem. Às vezes não conseguiram ainda crer, alcançar esta posição de santos para viver uma vida de santificação. A vida, meus irmãos, de santificação, ela acontece no decorrer da nossa vida cristã, ela é dinâmica, ela é paulatina, um pouco de cada vez. E como a gente consegue isso? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, consagrando, louvando ao Senhor, servindo a Ele, fazendo a sua obra. Quem quer falar mais alguma coisa? É assim que o crente cresce cada dia. Nós falamos, meus irmãos, sobre isso no texto que nós lemos. Falamos de santificação e crescimento. Se não orar, se não ler a palavra, se não ouvir a palavra, se não se consagrar, se não adorar, louvar, glorificar, não consegue. Quanto mais o crente se consagra a Deus, mais santificado ele se torna. E quanto mais santificado, mais comunhão com Deus ele tem, mais intimidade ele tem. E quanto mais intimidade, mais temor de Deus. Por que eu pedi para os irmãos grifar santidade em temor a Deus? Vou dar um exemplo para os irmãos bíblico. Profeta Isaías, no capítulo 6, nós não vamos ler esse texto, mas vou citar, se você quiser ler em casa, você leia. Isaías 6. Quanto mais santificado, quanto mais comunhão, quanto mais intimidade, mais temor a Deus. Por que até o texto de Isaías 6, Isaías não tinha percebido que ele era um homem de lábios impuros? Que todo o seu meio estava contaminado, e que ele estava se deixando contaminar com o meio, com o sistema. Por que até ali ele... Mas irmãos, no ano que morreu o rei Uzias, eu acho que ele sentiu uma grande necessidade. Eu acho que as estruturas do profeta se abalaram. Ele disse: o que será de mim? E agora o rei, o tio morreu. O que vai ser da minha vida? E aí, meus irmãos, ele vai buscar a Deus. Ele vai falar com o Senhor. E aí a Bíblia diz no capítulo 6 de Isaías que ele vê a glória. Ele vê o séquito, o poder, a glória de Deus. Quando ele sente esta comunhão, esta intimidade, quando ele sente a glória de Deus, quando ele vê a santidade de Deus. Aliás, ele diz que lá no trono de Deus, que ele via anjos, acho que lá fala serafins, não é assim? Serafins voavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando Isaías tem esta visão, quando ele sente a glória, quando ele vê o séquito de Deus, o poderio, a sua soberania, a sua santidade, aí ele vê o quanto ele é pecador, o quanto ele é mau, o quanto ele está fraco. Aí ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo e habito no meio de um povo impuro. Ai de mim, vou perecer. Na mesma hora, quando ele sente isto, vem o anjo com uma tenaz e tira uma brasa viva do altar, e vai lá em Isaías e
queima aquela área que precisava passar por um processo de santificação, e queima Isaías. Na mesma hora, purificado, santificado, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele se entrega, porque quando ele vê a Deus, ele sente a glória, ele tem intimidade, comunhão com Deus, ele sente temor. Irmãos, se nós não orarmos, não consagrarmos, não lermos a palavra, não nos humilharmos, irmão, a gente vai perdendo o temor. O crente começa a pecar, tomar atitudes erradas, fora da palavra de Deus, e chega um momento que ele acha que está normal, que está tudo certo, todo mundo está fazendo assim, eu posso fazer assim também. Ele olha lá para um irmão desmantelado, ele olha lá para uma pessoa que diz que é crente, que é evangélico, e tem lá os seus jeitos, seus trejeitos, as suas formas, as suas atitudes, enrola, compra, não paga, faz negócio todo complicado, e aí ele começa a fazer também, ele começa a mentir também, ele começa a andar também, desviar também, e ele diz: não, está tudo certo. Vai perdendo o temor, vai perdendo o temor, vai pecando, vai ficando mais longe de Deus, vai perdendo o temor. E a Bíblia diz que um abismo chama outro. Vê um negócio errado hoje, entra lá, experimenta, daqui a pouco está pecando e não sente mais o pecado, e esse pecado se torna iniquidade na sua vida, porque aí ele peca e não percebe mais que está pecando. Mas Isaías, ele viu a glória, ele correu, ele se humilhou, e ele disse: ai de mim, eu estou impuro. Na mesma hora, meus irmãos, quando a gente se humilha, quando a gente busca, irmão Cícero, o Senhor manda a glória, o Senhor manda o fogo do altar, o Senhor manda o seu Espírito, a sua palavra, para nos santificar, para nos limpar, para nos deixar apto para a glória, aleluia, para a glorificação dele. Glória a Deus. Quantos podem levantar a mão aqui? A palavra do Senhor nos santifica, aleluia, a palavra do Senhor nos santifica, o Espírito Santo nos limpa, aleluia, o sangue de Jesus nos purifica, meus irmãos. Mas nós precisamos sentir esta necessidade, mas a gente só sente quando está mais perto do Senhor. Tem crente que nem lembra que é crente. Ele chega lá no trabalho, no serviço, e ele entra lá na roda, né? Entra na roda lá, e aí rola de tudo. Ele vai na festa. Irmão, a Bíblia diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E não há como esconder a luz debaixo da mesa. Se a luz estiver acesa, você pode ir na festa, mas todos na festa vai perceber que você é diferente. Você pode ir na faculdade, sim. Você pode ir no ônibus da faculdade, sim. Eu enfrentei todas estas coisas, irmãos. Meus irmãos, a gente voltava meia-noite da faculdade, Marília, aquela estrada terrível, era o povo bebendo e tantas coisas, e eu pedindo ao Senhor: me guarda, Jesus, o Senhor me salvou. Mas uma noite daquelas, meus irmãos, que eu já tinha pego no sono, e eu acho que eu já até contei isso em algum lugar, o Espírito Santo me desperta e diz: Marco, clama, Marco, ora. E eu achei que alguém estava me chamando, e olhei assim e não tinha ninguém. Voltei a dormir, porque eu levantava muito cedo para ir para Nova América, 5 da manhã, eu já estava acordado. Chegava mais da meia-noite da faculdade, ainda ia jantar para dormir, ia dormir depois da 1 da manhã, quando eu não ficava fazendo trabalho de escola, e eu estava muito cansado. Voltei a dormir, e aquela bagunça, bebedeira e tal, e aí de novo o Espírito Santo: Marcos, clama, clama. E eu falei: meu Deus do céu, num negócio desse aqui, Senhor, não tem nem como. Pela terceira vez, o Senhor, tem misericórdia, me livra, Senhor. Não sei se estão preparando alguma coisa contra mim, ou o que é. Senhor, cobre-nos com teu sangue, nos dá livramento. Irmão, acho que não foi coisa de 3 minutos, o motorista com aqueles 50 e poucos alunos, ele perde o controle. Naquela época da estrada de Marília, chamada, meus irmãos, estrada da morte, morreu, perdi amigos lá, perdi colegas lá. O ônibus se descontrola,
motorista perde o controle. E vai, irmãos, para um lado, e vai para o outro. E aquelas ribanceiras, aquelas serras. E eu com a mão levantada, Senhor, tem misericórdia de nós, nos salva. Era jovem caindo, era gente caindo do banco, outro se atropelando em cima do outro. Aquela situação, irmão, terrível. Eu clamando, Senhor, nos socorre. De repente o ônibus vai se controlando, e consegue parar, irmão, na beira da ribanceira. Todo mundo, irmãos, atônito, não sabendo o que tinha acontecido. Moças e moços daquele jeito, naquele desespero. E eu agradecendo, Senhor, te dou graça pelo livramento. Se você é salvo, você tem comunhão, o Espírito Santo fala com você. Nós precisamos buscar isto, irmãos, diuturnamente, porque o mundo é mau, irmãos. E não importa onde nós estejamos, Deus vela pela nossa vida, Deus nos guarda quando nós estamos na presença e temendo a Ele, meus irmãos. Mas às vezes a gente entra no meio e não percebe. Que Deus nos guarde, irmãos. Viver em temor. Porque tem aí uns minutinhos. Quando eu estudo, meus irmãos, a história do povo hebreu, quando Deus os tira do Egito, eu chego à conclusão que uma coisa, meus irmãos, é tornar-se cristão. E outra coisa, irmãos, é viver a vida de cristão. Viver a vida de cristão é viver este processo de santificação. E eu pergunto para os irmãos, para mim não é fácil. Eu pergunto para você, é fácil? É fácil? Uma coisa é tornar-se cristão. Sabe por que tornar cristão é até fácil? Porque viver a vida cristã, irmãos, o apóstolo diz assim, meu Deus, é forte isso que veio aqui. Ele diz que é nós termos a mente de Cristo. E você já se pegou pensando coisas que Cristo nunca pensaria? Agora, irmãos, tornar-se cristão é ter uma mente que tem um monte de coisa e tem também alguma coisa de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Se a gente tem na mente Cristo, você tem Cristo, mas tem outras coisas? Não, nós temos que estar cheios de Cristo. Aí o apóstolo diz, nós temos que ter a mente de Cristo. Então significa que tem que subjugar, mortificar a nossa. E o que impera, irmão Ziraldo, é a mente dele. Agora, fala para mim, irmão, é fácil isso, pastor? O senhor que é bem experiente. Aí, irmão, é renúncia. É mortificar as nossas vontades, as nossas paixões. É o que diz o apóstolo Paulo. É ter a mente de Cristo. E quando Cristo vem, irmãos, tudo que não é dele, ele tira. E eu preciso nesta noite pedir misericórdia, irmão. Não sou melhor do que ninguém. Nós somos homens, somos fracos, somos falhos. Mas o Espírito Santo, pela palavra, está nos ensinando. Se tem alguma coisa de Cristo na minha mente, mas tem um monte de coisa do mundo, ainda não está bom, irmão. Não podemos nos conformar com isso. Porque aí essas coisas ficam competindo na nossa mente, e por vezes, essas coisas vencem. Aí o apóstolo Paulo fala, não, então esvazia de você mesmo, e encha da mente de Cristo. Só a graça. Eu queria terminar esses minutos com isso. Exatamente. Irmão, e é fácil? É fácil viver esta vida, porque tinha muitas coisas, a gente queria ler vários versículos.
essa vida progressiva de santificação, de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento, como diz Efésios capítulo 4, aperfeiçoamento dos santos. É fácil? Não, irmãos, para nós termos vitória nesta guerra, nesta batalha, meus irmãos, nós precisamos pedir a graça de Deus. E o pastor falou, só a graça. João 17:17 fala, meus irmãos, vamos ler. O que nos ajuda a viver isto é um dos textos que eu quero ainda ler com os irmãos. João 17:17. Glória a Deus. A palavra e a ação do Espírito Santo, meus irmãos, nos ajuda neste processo. Achou aí, irmão? Pode ler. 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Irmãos, o Senhor orou pela nossa santificação. Não é fácil, mas a palavra é a verdade. E ela nos ajuda nesse processo. Aliás, é ela que nos santifica. Irmãos, nunca vamos desprezar esse processo e nem a palavra. Há muitas recomendações bíblicas para isso. Mas olha, irmãos, eu queria terminar só nesses minutinhos, dizendo, irmãos, sobre esta luta de cada cristão para se santificar, para vencer a sua natureza pecaminosa e guardar, meus irmãos, a sua vida para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Efésios 6:10, irmãos, leia lá, como que nós vamos conseguir isso? Aí depois eu falo e termino. Glória a Deus. Efésios 6:10. Pode ler. Show? Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pronto. Então, irmãos, ponto pacífico. Não tem como. Não se realiza, não se alcança santificação simplesmente com as nossas próprias forças. Entendeu isso? Amém? Não se consegue, irmãos, com as nossas próprias forças. Nós precisamos de Deus, precisamos da palavra que lemos lá em João, precisamos, irmãos, da ação do Espírito Santo em nós, por isso devemos dar liberdade ao Espírito Santo na nossa vida, quando Ele fala, ouvir, quando Ele direciona, obedecer. E aí o irmão termina dizendo, Efésios 6:10, fortalecer, aonde? Na força e no seu poder. Irmãos, aí a gente consegue. Aí a gente alcança, aí a operação se realiza em nós. Nós conseguimos vencer. Amém, irmãos? Deixa eu ver se eu tenho um versículo aqui para nós terminarmos. Glória a Deus. Eu queria ler aquele versículo que fala, meus irmãos, da crucificação da nossa carne. Eu anotei, mas não me lembro. Gálatas 5. Então leia Gálatas 5 para a gente terminar. Gálatas 5. Quando fala acho que é lá para o versículo 24. Vê se é isso. Gálatas 5:24. Hã? É. Gálatas 5:24. Pois não. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Lê de novo, irmão. Nós vamos terminar aqui. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Crucificaram a carne. Deixa eu perguntar para a irmã Cleide. A partir do momento, irmãos, que nós aceitamos a Cristo, fomos regenerados, transformados, a nossa carne desaparece de nós? Não?
Ela fica aí então? Até quando? Até o dia da volta de Cristo, né? Até o dia da glorificação. Se ela não desaparece, aí é a recomendação do apóstolo. Fazer o que com ela? Colocar ela na cruz. Irmão, vamos colocar a carne na cruz hoje? Aleluia. Aqueles que são de Cristo crucificam a sua carne, a sua velha natureza, e alimenta o seu espírito com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Com a presença do Senhor, com a oração, com a adoração, e vence as guerras. Amém, irmãos? Fora disso, a derrota é certa, mas nós somos vitoriosos em Cristo. Eu estava ontem, porque nós estamos no mês de outubro, nós estamos comemorando, e no mês de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. É o mês da Reforma. E ontem, eu antes de deitar, fui ouvir um pouquinho sobre a Reforma, sobre as teses de Martim Lutero e assim por diante. E aí perguntaram para Lutero, são a Reforma, as teses que, não me lembro a palavra, mas que restaurou, que trouxe o homem de volta ao caminho, à salvação, porque, meus irmãos, a religião tinha tirado, né? Precisava daquela reforma. Aí ele disse assim, não é as teses, não. O que trouxe o homem de volta ao caminho é a adoração, é o louvor a Deus. E ele começou a adorar, louvar, aquele hino castelo forte ao nosso Deus. No finalzinho eu fui ler um pouquinho sobre o movimento pentecostal no Brasil, pentecostalismo no Brasil. Aí perguntaram para os nossos pioneiros missionários, mas o que trouxe este avivamento no Brasil? Ele disse: a devoção, a adoração, o louvor a Deus. Você está entendendo, irmãos? Quando nós nos entregamos a louvar, a adorar, a depender de Deus, a glorificá-lo, a gente estreita essa comunhão. O Espírito Santo tem lugar em nós para corrigir, para tirar arestas, para nos santificar e para nos fazer mais agradáveis a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Perguntas? Tem alguma? Se eu não souber perguntar, tem o pastor aqui. Não souber responder, o pastor responde. Pastor José Lito.